Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o timão porque tem muita novidade. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bora rapaziada, bora se inscrever pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Faltam 17, estamos em contagem regressiva aí, 17 mil inscritos novos pra gente bater essa marca super importante aqui no canal, na plataforma. Obrigado pra todo mundo que tá colaborando aí, eu sei que tem muita gente se inscrevendo nos últimos dias. Se você ainda não tá inscrito e curte os meus vídeos, é só o que eu peço pra você, beleza? Houve uma reunião das organizadas que já tinham se organizado, na verdade a Gaviões da Fiel tinha se reunido com o presidente Augusto Melo e o vice de marketing. Nessa sexta-feira, uma série de organizadas, as principais organizadas do clube, várias organizadas se reuniram no CT, no Centro de Treinamento, com jogadores, comissão técnica e também Fabinho Soldado, ou seja, também um membro da diretoria. O Antônio Oliveira estava presente, tá? E alguns jogadores. E aí, ó, Gaviões da Fiel, que meio que liderou o processo, mas também Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Foram as organizadas que estiveram presentes no CT e se reuniram com toda essa turma aí, elenco, comissão técnica, diretoria. E entre os pedidos, o presidente Alê, inclusive, deu uma entrevista muito ponderada sobre os pedidos da torcida, da organizada, para a diretoria. Um deles foi o Cássio no banco. E por que eu falo que a entrevista foi muito ponderada? Você pode buscar na rede social aí. Porque ele fala assim, cara, a gente tem que tomar todo cuidado, porque o Cássio é um ídolo, a gente é muito grato pelo que ele fez pelo Corinthians, mas visivelmente ele não está bem, precisa cuidar da cabeça dele e tal. Então, nesse momento, acho que o Cássio tem que ir para a reserva. Palavra do presidente da Gaviões. Provavelmente, né, arvorado com todos os outros membros pensando da mesma maneira. E aí ele pediu, na verdade não é que ele pediu a não renovação, eles disseram que são contra a renovação do Fagner, que está no seu último ano de contrato. Porque eles entendem que há uma falta de comprometimento do jogador que toma muitos cartões, muitas vezes no começo do jogo, e aí, parênteses aqui, precisamos falar do Fagner. O Fagner está, eu vou tentar ser ponderado aqui para... Porque, enfim, não tem nada, não é uma questão pessoal, tá? É uma questão técnica. Mas ele está desrespeitando, inclusive, a sua história como jogador do Corinthians. E desde o ano passado, tá? Desde o ano passado. O Fagner mostra uma falta de comprometimento desde o ano passado. Uma falta de envolvimento com a causa desde o ano passado. Ano passado ele estava, inclusive, acima do peso. E esse ano, a falta que ele fez no primeiro tempo, no jogo contra o Argentinos Júnior, que ele toma um amarelo, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi do Fagner, e olha que o arsenal é grande. Ele simplesmente erra um passe, o cara está de costas, ele sai correndo e dá um pontapé. Assim, ou seja, a sensação que passa é que ou ele já tem informação que não vai renovar, ou ele realmente largou. Largou no sentido, cara, tô nem aí, se eu tomar cartão, se eu for expulso. E aí o que tem acontecido sistematicamente? O Antônio Oliveira substitui ele no intervalo para que ele não seja expulso. Então, assim, tá muito visível que o Fagner tá incomodado, tá desleixado, tá realmente com falta de comprometimento com uma ponta torcida. E aí a informação da noite é que, nessa conversa, o presidente Augusto Melo prometeu a essas organizadas que não vai renovar o contrato do Fagner. Então, por isso o meu asterisco. Será que ele vai ser titular no domingo? Porque essa notícia eu recebi, todo mundo recebeu, você está recebendo, na casa dele cantou, no celular. A esposa, um parente, chegou e falou, ei, irmão, estão dizendo que não vão renovar com você. E aí? Vai mudar o comportamento dele? Ele já sabia? Vale a pena você continuar insistindo num cara que está no seu último ano de contrato e que visivelmente não me parece estar afim? Então, não sei se eu não botaria o Mateuzinho aí no lugar, que também não entregou nada demais até agora, mas não sei se eu não substituiria, porque com essa informação de que ele não vai ficar, e não tem que ficar mesmo, pelo que ele está fazendo já há algum tempo, não tem que ficar, não sei se ele deveria ser o titular. Nessa entrevista do presidente Alê, eles citaram outras coisas, como, por exemplo, pediram uma resposta imediata, né, já nesse jogo contra o Fluminense. E aí tem uma frase muito boa, que eles falam assim, cara, a gente entende que o DNA
do corintiano é sofrimento. A gente gosta de sofrer. Os nossos avós, nossos pais nos ensinaram isso. Mas uma coisa é sofrer, a outra é ser otário. Que frase! Uma coisa é sofrer, faz parte do jogo. Você sofrer pelo teu time, quando o time não tá bem, quando a bola bate na trave e sai. E aí eles citaram até o jogo contra a Ponte Preta, que eu falei aqui da falha do Carlos Miguel, que eles falam que ali, pô, o time foi eliminado do Paulista, o time perdeu o jogo, mas ali eles entenderam que, cara, os caras tentaram, entendeu? E é isso. E aí ele fala assim, nós não precisamos de grandes craques. A gente não vive de grandes vitórias. Não é isso. A gente quer representatividade. A gente quer que os caras nos representem lá dentro. Os caras têm que entender o que é Corinthians. Então esse recado foi passado para o elenco nessa reunião. E aí o que foi devolvido é que eles prometeram uma virada de chave já a partir desse domingo contra o Fluminense. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Breno Bidon de volta. Precisou o Antônio tomar uma pressão, né? Porque, pelo amor de Deus, Breno Bidon de volta. Maicon, que lesionado, não volta mais nessa temporada. Fausto Vera no banco. Fausto Vera chega. Pelas informações que eu tenho, não é uma... Pelas informações que eu tenho, tá? E podem estar erradas porque, enfim, né? Às vezes há muita dissonância interna, inclusive sobre o mesmo tema. Não é uma ideia, como eu imaginava, pudesse ser, da diretoria, não que a diretoria estivesse escalando, mas no sentido de dar mais oportunidades para o Fausto Vera para a gente poder negociar, para ele poder se valorizar, ter uma janela do meio do ano, recuperar o investimento. Tem nada disso. Tem nada disso. O que eu colhi aqui é realmente uma predileção da comissão técnica do Antônio. Eles adoram o Fausto Vera. Eles gostam do Fausto Vera, especialmente pelo que ele jogou em 2022, tem 2 anos, e gostariam de dar uma sequência para o Fausto. Meio que forçadamente estão reconsiderando. E Breno Bidon está de volta ao time titular. Finalmente. Meio de campo com Ranielli, Bidon e Garro. Ranielli, Bidon e Garro. Ataque. Tem mudança? Tem mudança. Pedro Henrique, que realmente vem aproveitando as oportunidades, mesmo no mau momento do time. É um cara que corre, se doa muito. Wesley e Yuri Alberto. Aqui a gente está falando, inclusive, de mudança de sistema. Que o Antônio testou 2 centroavantes, o Yuri e o Pedro Raul, vocês vão lembrar, no começo do trabalho. Depois, Romero e Yuri Alberto, Romero como um segundo atacante. E agora não, agora ele tenta 2 pontas, o Wesley pela esquerda, Pedro Henrique pela direita. Ele sabe jogar por ali, gosta de jogar por ali também. Ele prefere do lado esquerdo, onde ele vai muito bem, mas ele também joga bem pelo lado direito. Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. No Inter, jogava o Wanderson pela esquerda e o Pedro Henrique pela direita em muitas oportunidades. Mas, às vezes, tanto o Mano quanto o Cudê, eles não gostavam de 2 pontas. Então, eles preferiam um só. E aí o Wanderson, na concorrência, acabava deixando o Pedro Henrique no banco. Mas o Pedro Henrique está recebendo uma oportunidade para ser titular nesse esquema, num 4-2-3-1, ou 4-3-3, né? Dependendo da variação, da movimentação tática, né? Mas 2 pontas abertos com o Yuri Alberto como centroavante. Romero no banco. Essa é outra notícia. Mesmo o cara que tem feito gols. E aí tem uma outra informação. O Antônio não gosta muito. Não me pergunte por quê. Ele não curte muito o Romero. Não sei se é pelos treinamentos, se é pelo que ele entrega no jogo e o Antônio diverge em alguns pontos, mas o Romero entrega gol, né? Até onde eu sei. Pelo menos enquanto o Corinthians fazia gol, né? Porque parou de fazer tem 4 jogos. Mas esse deve ser o time, gente. Para ninguém se perder aí. Carlos Miguel, Fagner, Torres, Kaká e Bidu, Ranielli, Bidon e Garro, Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Esse o time que deve jogar contra o Fluminense. Então, assim, muitas mudanças, mas o que de mais importante precisa acontecer, vocês sabem, né? É uma entrega maior, uma disposição melhor e o resultado vir. Porque aí a coisa pode começar a mudar. E, de novo, com o Antônio mexendo no time. Tem esse fator negativo, né, de que, poxa vida, caramba, ele não acerta porque toda hora ele muda. Mas também é fato de que não dava para continuar da mesma maneira. Ele precisava mexer, especialmente no gol, especialmente no meio, ali com a volta do Bidon e a saída do Fausto Vera. E no ataque, é uma decisão dele. Eu contesto um pouco o Romero no banco, mas gosto de um ataque também com Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Corinthians não vencer a partida contra o Fluminense, Antônio Oliveira pode ser demitido. Essa é a verdade.
Tem que dizer a verdade aqui. O Antônio Oliveira está muito pressionado. Os Gaviões da Fiel estão pressionando demais o Antônio Oliveira nesse momento, dizendo o seguinte: o técnico teve tempo para treinar, treinou e o time não tem rendimento, o time não tem entrosamento, o time não está jogando nada. E o Antônio Oliveira não pode reclamar de não ter tido tempo para treinar, porque teve muito tempo para treinar. O Antônio Oliveira que deve tirar o Cássio do time do Corinthians, deve sacar o Cássio do time do Corinthians. Essa deve ser a principal novidade do jogo deste domingo contra o Fluminense. O Cássio deve ser poupado, o Carlos Miguel deve jogar no lugar do Cássio. Pelo menos é essa a informação. O Cássio saiu do jogo contra o Argentino Júnior muito triste, muito chateado, dizendo que está indo em psicólogo, está indo em psiquiatra para resolver a situação, está se sentindo muito pressionado no time do Corinthians, tem falhado nos gols, admite que tem falhado nos gols do Corinthians, então o Cássio provavelmente deve ser sacado do time do Corinthians. Mas eu quero trazer aqui um pedaço da entrevista que o presidente da Gaviões da Fiel deu para a própria Gaviões da Fiel, deu para a TV Gaviões da Fiel, dando detalhes de como foi essa conversa da Gaviões da Fiel com os dirigentes do Corinthians, com Augusto Melo e também com o Antônio Oliveira. A Gaviões da Fiel pediu, inclusive, a não renovação do Fagner. Não quer a renovação de contrato do Fagner. O Fagner está muito pressionado, segundo os Gaviões da Fiel, o jogador está tomando cartões amarelos de graça, muitos cartões amarelos, vem prejudicando o time, e diz a Gaviões que é completamente contrária à renovação do Fagner neste momento. Vamos ouvir o que diz a Gaviões da Fiel, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, a respeito deste momento que está vivendo o clube. Pois não. Fiel, aqui no CT Joaquim Grava, mas vamos começar esse bate-papo aqui com o presidente Alê sobre o que aconteceu ontem no Parque São Jorge. O presidente Augusto, também o diretor de marketing do Sérgio, que foi tratado lá no Parque São Jorge, para depois a gente falar aqui a respeito desse encontro com os jogadores. Tive uma reunião muito importante ontem com o presidente Augusto Melo, com a presença também do Sérgio, diretor de marketing, na linha de exigência para tentar entender o início de trabalho do Augusto Melo, em vista que ele teve várias promessas de campanha, e a gente vinha também numa linha de cobrança em relação, até de maneira estatutária, dentro da ética também, dentro do conselho, com essa discussão que teve entre o Rubão e o Romeu Tuma Júnior, que afetou diretamente ou indiretamente também a performance dos jogadores, né? Viemos na linha de cobrança também para começar a entender o trabalho do nosso gerente de futebol, que é o Fabinho, né, para a gente entender se ele tem algum planejamento nessa nova abertura de janela que vai acontecer em breve aí. Viemos na linha de cobrança também em relação ao técnico do Corinthians, né, o Antônio, que teve um certo tempo também para treinar os jogadores, para dar um padrão tático, né. Quem vê dentro do campo agora, parece que os jogadores não sabem nem o nome um do outro, tá meio que desorganizado. Ele explicou para a gente também a filosofia dele de trabalho. É bem simples, Alex. O problema do Corinthians hoje vem de cima para baixo, né? Pode ver, falamos com o presidente, estamos descendo, chegou na parte de jogadores. Vou falar um jogador específico, né? O Cássio, foi um assunto bem falado essa semana aí. O Cássio, para a gente falar de Cássio, tem um certo cuidado, um certo respeito, porque é um grande ídolo, um dos maiores da nossa história, deve todo o respeito e admiração e gratidão por tudo que ele fez pelo Corinthians, mas a nosso ver também ele não está vivendo um bom momento. Acho que até está mais do que nítido até nessa entrevista dele, precisa um pouco, né, de refletir, descansar um pouco. Acho que é o momento até de dar um espaço para um novo goleiro, mas o nosso respeito do Cássio, a nossa gratidão é eterna. Ele pode sim se cuidar, que ele é um jogador que absorve muito esse momento do Corinthians, né, por ele ser o capitão, nosso líder, né, e outro jogador também que a gente vê de maneira incisiva, né, que a gente vê que está faltando um certo comprometimento, que é o Fagner. Esse monte de cartão amarelo que ele está tomando no início da partida mostra um pouco de responsabilidade. Acho que isso compromete até uma renovação de contrato dele, que nós somos contra. O Gaviões hoje é totalmente contra a renovação de contrato do Fagner. E todos os jogadores que estiveram presentes aqui, a gente veio de uma maneira extremamente incisiva, uma maneira de cobrança, mas ao mesmo tempo a gente enxerga que a gente precisa apoiar, porque a gente vê que os próximos jogos, ele favorece um pouco o Corinthians para a gente sair dessa má fase, de virar essa chavinha. Vai pegar 3 adversários aí que, se a gente baixar nossa mística mesmo de Corinthians junto com a nossa torcida, a gente tem total condições de vencer, né? E chega também nosso lado da torcida, fiel torcedor, né? Nós, fiel torcida.
E a gente vai ficar lá de braço cruzado, vendo o Corinthians na situação também, a gente pegando uma pedra e tacando numa vidraça chamada Corinthians. Acho que nós também é o momento de nós se abraçarmos, porque quem vai tirar o Corinthians da situação é os corintianos, mano. É nós aqui, ó, nós. É toda essa engrenagem que a gente citamos aqui, desde o presidente até o torcedor. Os jogadores prometeram pra gente muito empenho, muita raça, muita garra. A gente cobramos eles que esse Corinthians que está sendo apresentado para nós não é o Corinthians que nós conhecemos, que meu pai conheceu, que meu avô conheceu. Estão tentando implementar um novo Corinthians. Não é isso. A gente sabe muito bem que está no nosso DNA sofrimento, mas sofrer uma coisa, se otar é outra, né? A gente estamos acostumados, sim, a ter certa paciência e saber o momento ruim que o Corinthians está vivendo, mas nós vamos se abraçar todo mundo junto e, se Deus quiser, domingo já vai ser diferente. Eles prometeram isso pra gente, prometeram uma vitória pra gente, tá ligado? A gente citamos até, e a gente não é movido também a sua vitória. Tem derrotas também, dependendo da representatividade em campo, nos representa de alguma maneira. Eu citei um exemplo da Ponte Preta, a derrota que nos acarretou até a eliminação, mas o jeito que foi a derrota. Muito bem, a entrevista muito bem. Muito bem, pode voltar para cá. Muito bem, pode voltar para cá. Essa entrevista do presidente da Gaviões da Fiel, o Alê, falando das exigências dele, da pressão que eles estão fazendo. Você viu que, por exemplo, estão sendo muito respeitosos com o Cássio, né? O Cássio, eles estão apoiando o Cássio nesse momento. Agora o Fagner, não querem a renovação de contrato do Fagner. O Antônio Oliveira, estão pressionando o Antônio Oliveira, né, nesse momento. Então, esse é o presidente da Gaviões da Fiel. Estão pressionando também o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Está sendo pressionado nesse momento. Querem que o Augusto Melo tome providências a respeito das promessas de campanha. Então, todos estão sendo pressionados nesse momento pela Gaviões da Fiel. E quando a Gaviões da Fiel entra na parada, a panela de pressão esquenta no Corinthians. Essa é que é verdade. O Corinthians joga neste domingo contra o Fluminense. A provável escalação do Corinthians é a seguinte, com muitas alterações. Pelo menos 5 alterações no time comandado pelo técnico Antônio Oliveira. O Carlos Miguel deve ser o goleiro no lugar do Cássio. O Fagner continua na lateral direita, Félix Torres, Kaká e Bidu, porque o Gustavo Henrique treinou apenas parte do treinamento de hoje. E depois está se recuperando de dengue, está praticamente recuperado de dengue, mas só treinou parte do treinamento de hoje, o Kaká e o Bidu. Então, de novo, Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Bidu, Ranielli, Breno Bidon e o Garro, Pedro Henrique, Yuri Alberto e Wesley. Esse é o provável time do Corinthians para pegar a equipe do Fluminense com novidades, né? Com a entrada do Kaká, do Carlos Miguel no gol, do Kaká na zaga, do Bidu na lateral esquerda, do Breno Bidon no meio de campo e do Wesley voltando para o ataque. Esse é o time do Corinthians para pegar a equipe do Fluminense. Salve, fiel, domingão, dia de Corinthians, 4 horas da tarde tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Já comenta muito aqui embaixo se você acha que o Corinthians vai conseguir hoje a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e sair desse marasmo aí sem fazer gols aí há 4 partidas, fiel. Deixei para vocês aqui, ó, o provável time do Corinthians com mudanças, boas mudanças essas, né? Carlos Miguel no lugar do Cássio. O Cássio vem passando por um momento turbulento aí. Recentemente, a entrevista dele depois do jogo contra o Argentino Júnior mostraram preocupação para a diretoria. Não tá nada bem e cede a vaga aí para o Carlos Miguel. O Kaká fazendo dupla na zaga com o Félix Torres. O Gustavo Henrique ainda não se recuperou totalmente da dengue que ele teve, né? Breno Bidon no lugar do Fausto Vera. Graças a Deus, eu não aguento mais ver o Fausto Vera com a camisa do Corinthians. Sinceramente falando, Breno Bidon aí vinha jogando bem, aí o Antônio Oliveira tirou ele do nada e começou a colocar o Fausto Vera, né? Eu não entendi essa mudança do Antônio Oliveira, né? Ranieri, Rodrigo Garro, Pedro Henrique no ataque no lugar do Romero. Muita gente aí comentando, poderia ser ao contrário, muita gente elogiando, gostando. E vocês? Deixariam o Romero no banco também? E colocariam o Pedro Henrique? A informação dos bastidores é que o Antônio Oliveira
não gosta muito do futebol do Romero, fiel. Essas são as informações aí que foram vazadas aí do Parque São Jorge, que o Antônio Oliveira não é muito fã do futebol do Romero. E hoje deve entrar em campo aí então com Pedro Henrique no lugar do paraguaio, fazendo aí um trio de ataque com Wesley e o Yuri Alberto, né? Vivendo aí sempre altos e baixos no Corinthians, mas o Yuri Alberto é um bom atacante. Vamos ver se hoje a bola entra, não queima no pé dele, né? Porque ele é muito afoito às vezes na jogada. E torcer para o Corinthians conseguir pelo menos a primeira vitória, né? Porque, poxa, 4 rodadas, vai ser a 4ª rodada do Brasileiro e o Corinthians aí, nenhuma vitória, nenhum gol marcado, está na zona do rebaixamento, então tem que tomar cuidado. E também a situação do Antônio Oliveira, não podemos esquecer. Muita gente aí já dando que caso o Corinthians perca, o Antônio Oliveira vai ser demitido. Outra parte da mídia já diz que se ele perder o jogo hoje e contra o América de Natal pela Copa do Brasil, ele vai ser demitido, mas teria que esperar a outra partida. Muita gente já crava que hoje mesmo não. Depois, se o Corinthians perder, caso que eu tomara que ganhe, né? Muita gente falando que o português aí não permanece no comando técnico do Corinthians. Mas vamos torcer aí pro Timão conquistar essa vitória, sair desse marasmo que precisa, é preocupante. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro e precisa aí fazer pontos. Precisa pontuar, porque senão fica tarde demais para correr atrás, né? A gente já passou um sofrimento ano passado, aí em 2023, foi terrível, né? Então, vamos abrir o olho aí para não acontecer igual aconteceu no ano passado e vamos aí, né? Representar a torcida aí, né? Bando de jogadores aí que ganham milhões e milhões, né? Vamos ver aí se hoje da Liga e o Corinthians consegue conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tá bom, fiel? Deixa aqui embaixo, não esqueça de comentar o seu palpite com o placar para esse jogão, tá bom? Vocês estão confiantes com a vitória do Corinthians? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Não esqueça que hoje tem coletiva pós-jogo, depois do jogo aí. Então ativa o sininho das notificações e vamos acompanhar aí a coletiva completa do Antônio Oliveira, tá bom, fiel? Bom jogo para vocês, bom domingo, Deus abençoe o dia de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!